Graber, numeróloga, e hoje um convidado mais que especial, Júnior Legrazi. Muito boa noite, Júnior. Boa noite, Carol. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Gente, quando eu conheci o Júnior, eu falei, um dia eu quero conhecer ele e um dia eu preciso entender melhor tudo isso que ele faz, porque para mim a sua missão é uma coisa tão grandiosa, Júnior. E eu tenho vontade de espalhar essa sua voz e falar cada vez mais sobre isso. Então, gratidão por ter aceitado o convite. Nada, que é isso. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito do seu trabalho. Júnior, conta um pouquinho quem é o Júnior. Como é que você chegou até aqui? O que você faz? Qual que é a sua história? Minha história é longa. Então, vamos lá. Eu comecei há 15 anos, eu venho de uma família católica. Depois, minha família praticamente foi toda para o espiritismo. Só que eu, no espiritismo em si, estudando tudo, aquilo para mim internamente era uma parte apenas do todo. Tá. E aí eu saí em busca de estudar mais, né? Aí eu fui para ufologia, fui para civilizações antigas, sumérios, fui entender sobre física quântica, universo. E depois de muito tempo é que eu consegui reunir tudo que eu sabia com a espiritualidade e ampliar a minha visão. Eu levei, acho que agora está fazendo 16 anos. Que legal. E você estava me contando um pouquinho antes que você levou um chacoalhão aí da espiritualidade para que você fizesse uma transição de carreira e... Sim. Como é que foi isso? Conta. Eu sempre fui chamado pela espiritualidade a trabalhar com a espiritualidade. Mas até então, trabalhar com espiritualidade era trabalhar nos centros espíritas como ajudante. E isso nunca foi realmente algo que eu acreditava que era a minha missão. E aí eu fui sempre negligenciando isso porque não era o que eu sentia. Então, todo mundo, você tem que ir, meus pais. E eu acabei indo para cá e para lá, mas no fundo eu nunca ia, né? Porque não era. Até que meu filho começou a incorporar com 5, 6 anos de idade. E aí eu comecei a ir em algumas casas espíritas, aí ele melhorava, aí eu parava de ir, porque aquilo não, né, para mim não me trazia o que eu buscava, até que eu cheguei no final no Arcas Ramatiz, na Luiz Góes, que é uma casa excelente, né? É um trabalho feito pelo Tony Roberts, muito, muito inteligente, muito estudioso, muito mais estudioso que eu, né? E aprendi muito lá. E lá foi onde eu consegui conciliar realmente espiritualidade com tudo que eu sabia e as peças foram se encaixando, que é um grande quebra-cabeça, né? O despertar da consciência, ele é um grande quebra-cabeça. E depois a expansão da consciência é você montar esse quebra-cabeça para no final você ter um mapa da sua jornada, né? E foi aí que eu comecei e as coisas foram acontecendo. Eu recebi um chamado, né? Parei com as minhas empresas e não sabia nem direito o que ia fazer. E hoje está aí com um canal no YouTube, com um documentário, né? Um documentário que saiu incrível. Maravilhoso, Revelações da Nova Era. Revelações da Nova Era, em 30 dias a gente está em 310 mil visualizações orgânicas. Maravilhoso. Júnior, eu sempre falo que para sentar aqui eu preciso falar um pouquinho de número. Posso? Você me permite? Permito, vamos lá. Gente, eu não falei nada para ele antes, não tem nada combinado aqui, ele vai saber tudo agora. Vamos lá, até eu tô curioso. Então... Eu sei alguma coisa, né? Que eu gosto de numerologia, gosto de astrologia... Então vamos lá. Coisas que chamam muita atenção aqui. A gente tem 5 números fixos, que são os números que atuam na nossa vida inteira. Viver o nosso mapa no positivo faz com que as nossas coisas fluam de uma forma mais leve na vida, né? Então a numerologia é como se fosse um projeto de vida que você fez antes de você nascer, tá? Estou fazendo ela faz tempo. Isso aqui é um relembrar dessa sua jornada. Então o que aparece aqui muito claro? O seu número de alma, que é a sua essência, é o número 1, que é o número da liderança. Então você veio comandar, você veio ter um papel de autoridade e você veio inspirar pessoas. Você tem essa energia em volta de você. Era para eu ter nascido no dia 30 de julho. Pois é, você faz aniversário amanhã, né? E eu
Quando Acabei eu abri o nascendo mapa, eu falei, nossa! 10 de agosto, bem atrasado. Estavam ali falando, acho que ele não vai querer sair daí. Então, não é bem por aí. Tinha que ser dia 10. É, eu sei. Tá tudo planejado, não tem acaso, não tem coincidência nisso, não. Teu número principal, que é o seu caminho de destino, que é o que você veio fazer nessa vida, é o número 4. Eu sei. Que é o número do trabalho, disciplina, foco, perseverança, batalhador, guerreiro, determinado. Sim. E esses 2 números te trazem uma força muito grande exatamente para que você espalhe através do seu trabalho essa sua sabedoria. O seu talento, que te impulsiona muito no seu caminho de destino, é o 7, que é o número do autoconhecimento, da espiritualidade e da sabedoria. Então, o lado culto, intelectual, as pessoas sentem em você, você vibra esse seu lado de sábio, de uma pessoa que busca, de uma pessoa que é intelectual, que vai atrás de conhecimento, que tem esse lado muito... é da sabedoria mesmo. E quanto mais você se conhece, quanto mais você busca autoconhecimento, né, você se expande e acaba inspirando muitas pessoas. Quanto mais porta eu entro, mais portas se abrem. É incrível. Exatamente. Às vezes eu vou parar em lugares que eu inimagináveis, assim, mesmo no estudo. Mesmo eu começo a estudar algo e ali eu encontro algo me chama a atenção que às vezes me faz estudar uma outra coisa. E eu acho que é por isso que eu adquiri tanto conhecimento. Porque eu estudava algo, mas ali tinha um detalhe e eu falava assim, mas esse detalhe eu preciso saber. Aí E vai atrás. Mais 2 livros, mais 3 livros só sobre aquele detalhe e isso eu fui agregando conhecimento nesses 16 anos. E era só para mim esse conhecimento, na verdade, quando eu comecei, porque eu queria entender. Porque eu precisava das respostas, né? Você sabe que o nosso propósito, ele começa assim. Primeiro a gente se apropria dele, para que depois a gente expanda isso. E aqui você tem espiritualidade, que é o seu lado sensível, intuitivo muito forte. É um canal aberto com o universo maior do que as pessoas que não têm nessas vibrações no mapa, nos números fixos. Número de sonho é o que você mais gosta. É o que você precisa para se realizar na sua vida. E aqui aparece o 6, que é o número da família, do amor, do afeto. Então você tem um lado emotivo, um lado carinhoso. Sim. E a família para você é um pilar fundamental. Faz sentido? Opa! Tá ligado? Tá em linha aqui? Faz tudo. Eu vivo numa família muito unida. E você quer paz, você quer harmonia, né? Isso aqui é a vibração do amor. Tá? Você tem essa vibração. E isso com a sua liderança te faz muito um líder humano. É aquela pessoa que inspira através do amor. Né, emanando a calma, a paz e querendo, né, a paz, né, de todo mundo e trazendo esse autoconhecimento de uma forma amorosa e muito estruturada. Para finalizar, para a gente não ficar demais. Nada por acaso. Para a gente não se estender demais nos números, que tem muita coisa. O que você veio aprender na sua vida. E, né, o desafio é uma coisa que a gente vai ter mais testes, mas quando a gente aprende, a gente percebe que aquilo é uma força. Opa. É o 3, que é comunicação, é só fala, é você se expressar no mundo. Então você é um líder que veio falar, a sua voz é muito importante. E você estava me falando, né, que você tinha uma dificuldade com câmera e tal. Muita. E isso foi fluindo e hoje em dia é mais fácil. Quando eu era criança, assim, eu não era a criança mais extrovertida. Eu não gostava de falar em palco, essas coisas. Mas com o tempo eu fui aprendendo, fui aprimorando, algumas coisas me forçaram e eu acabei virando palestrante. Né? Eu dava palestras todos os meses, por muitos anos, assim. E dei palestras para muita gente. E agora a câmera foi um desafio. Pois é. Foi? Nossa. Pois me colocava na frente de 500 pessoas, mas não de frente de uma câmera. Olha só. É incrível. Eu preciso eu estava muito acostumado com a relação pessoas, né? Para olhar para as pessoas, eu sentia as pessoas, eu me interagia com as pessoas, eu conectava com as pessoas nas palestras. E isso eu não tinha na câmera no início. Aí eu fui adquirindo e hoje eu tenho essa conexão. O desafio é uma coisa que quanto mais a gente enfrenta, mais aquilo se torna natural e você percebe, né, que você se acostuma, não tem como. Então, olha só, né, o seu propósito tem muito a ver com liderar crescimento, expansão, evolução de almas através do autoconhecimento e da espiritualidade, trazendo estrutura de uma forma amorosa, de uma forma pacífica. E quando eu vejo o que você faz, parece que você está alinhado aqui com o teu mapa, né? Tô bem alinhado. Então a espiritualidade te colocou no caminho. Me colocou.
transição planetária. Vamos entrar agora nesse tema, que é uma coisa que a gente escuta muito falar, mas as pessoas às vezes não entendem, não sabem exatamente o que que é. Claro. Antes disso, passa o teu contato para quem está escutando, para já entrar, começar a te seguir. Júnior Legrazi. Júnior Legrazi. Estou no YouTube, Instagram, Facebook. Maravilhoso. E quem está me escutando, carolgraber.numerologia. O que que é a transição planetária? Transição planetária, ela é um fenômeno, né, natural, é um fenômeno astronômico que acontece de tempos em tempos, né, no nosso planeta. Então nós estamos passando por uma transição planetária. E quando nós falamos em transição planetária, não significa somente no planeta Terra. Toda a nossa galáxia hoje está passando por uma alteração. Tudo no universo evolui, né? Ele é crescente. Nós falamos assim, o universo ou o super-universo, porque existem muito mais do que um universo, mas ele está em expansão sempre. Uhum. O Deus está sempre em expansão, ou o divino criador está sempre em expansão, está sempre expandindo. E para que isso aconteça, precisa haver uma evolução. Então a transição planetária é um evento em que nós temos o nosso sistema solar. O nosso sistema solar ele gira em torno do Sol central de Alcione, que é um sistema estelar, né? Sempre existem órbitas. Então o nosso planeta tem uma órbita ao redor do Sol. O nosso Sol e o nosso sistema solar tem uma órbita em volta ao redor do Sol de Alcione, o sistema estelar de Alcione, que por sua vez também tem uma órbita ao redor do Sol central, ou do centro da nossa galáxia. Então tudo é assim. A galáxia também tem a sua órbita dentro do universo, e o universo dentro do superuniverso, e assim por diante. E nós estamos passando exatamente por essa transição, que é uma nova era entrando, né? Porque esse ciclo, o nosso sistema solar, ele leva 25.920 anos para dar uma volta completa no Sol de Alcione. Essa volta completa de 25.920 anos, ela é conhecida como o dia cósmico. Então, um dia cósmico são 25.920 anos na nossa medida. E esse período ele é dividido em 12 eras de 2.160 anos. E as eras recebem os nomes dos horóscopos, do zodíaco, né? Então nós estamos passando agora, né? No dia 21 de dezembro de 2012, terminou-se a era de Peixes e nós entramos na era de Aquário. Que era o momento lá que o mundo ia acabar. O mundo ia acabar para os teóricos do Apocalipse, né? Para aqueles que acham que tudo vai acabar. Mas, na verdade, o que significava é que estava terminando um ciclo, mas não só terminando um ciclo. Então, a transição planetária é uma soma de fatores. Então, nós estávamos... Então, dia 21 de dezembro de 2012, terminou a era de Peixes e se iniciou a era de Aquários. Porém, também terminou o ciclo de 25.920 anos, que é o calendário maia. O calendário maia, ele media esses 25.920 anos. E o final dele era exatamente dia 21 de dezembro. Ele falava, vai acabar. Não, é que acabou o ciclo, né, dessa volta de 25.920 anos, acabou a era de Peixes, nós iniciamos a era de Aquário, porém existem mais alguns outros fatores. Ao mesmo tempo, ao entrarmos na era de Aquário, nós entramos também dentro de um cinturão de fótons, que é um cinturão, vamos colocar assim mais, né, fácil. O Sol central da galáxia ele tem um feixe de luz mais forte de raios gama que cruza, né, por toda a galáxia. Ele cruza exatamente no sistema de Alcione. Então imagina uma luz cruzando todo o sistema estelar. E nós estamos entrando dentro desta luz. Então tem mais um fator. E ao mesmo tempo, o sistema estelar de Alcione também está completando uma volta ao redor do Sol central da galáxia. Isso faz com que ela avance em um oitavo, chama-se. O avanço de um oitavo. O que é isso? A galáxia, a gente sempre vê uma figura de espiral.
Então você imagina que agora, ao dar uma volta, ela vai ficar mais perto do Sol central da galáxia. Uhum. Isso faz com que ela também receba mais energia. Então toda essa energia que está acontecendo, recebendo, não só o nosso planeta, como o nosso sistema solar, sistema estelar de Alcione, faz com que eleve a energia, eleve a vibração. E é isso que nós chamamos de quinta dimensão. Tudo vai vibrar mais alto. Como nós estamos num planeta de terceira dimensão, nós vamos passar a vibrar num planeta de quinta dimensão, porque tudo está aumentando a sua vibração por esse evento que está acontecendo. É um grande privilégio estar encarnado nesse momento do planeta, né? É um grande privilégio, uma viver grande tudo isso. oportunidade, e eu também considero um desafio. Sim. E também um merecimento. Uhum. Porque todos têm a oportunidade. Sim. Nem todos vão conseguir aproveitar a oportunidade, mas todos encarnados hoje têm uma excelente oportunidade na sua mão e depende só deles. E isso tem a ver também com a elevação de frequência, né, que o planeta está vivendo, Sim, que é a frequência Schumann. Essa luz, ela é ela é, na verdade, energia. Uhum. Né? Então, como ela aumenta a energia, tudo eleva a sua frequência. A ressonância Schumann, ela mede a frequência, a energia do planeta. Né? Então, ela é um fator que nós conseguimos medir, mas não é o único fator. Porque a ressonância Schumann é um aparelho criado por humanos para medir essa energia do planeta, que sempre foi de 7,83 Hz. Foi muito baixo. Agora ela está recebendo energias com uma potência muito alta de energia. Nós chegamos a bater 240, 190. E ela tem problema para essa leitura. Tanto é que depois dos grandes picos, ela entra num blackout. Ela zera. Uhum, aí as pessoas falam, então não tem mais a energia Schumann está zero. Não é que a energia Schumann está zero. Porque se a energia do planeta for a zero, isso quer dizer que o planeta morre. Ele está morto. Né? É a mesma coisa que com o nosso eletrocardiograma. Se aquela faz assim, vai numa linha só os nossos batimentos, quer dizer que parou de bater. A linha Schumann, ela nunca zera. O problema é que os aparelhos não conseguem medir essa frequência, que a potência é muito alta. E por isso depois, geralmente, nós temos blackouts de 24 horas, 36 horas e 48 horas, porque ela não consegue medir. Então é um fator só que nos ajuda a entender esse flash solar. Não é ainda o grande flash solar, né, que nós chamamos, mas são os pequenos flashes solares que o planeta recebe. Essa é uma forma que pode se comprovar que realmente o planeta está recebendo mais energia e de uma outra vibração. Ou seja, o planeta Terra vai mudar, vai para a quinta dimensão. Já está mudando. Já. Conscientes ou não, pessoas sabendo disso ou não, o processo vai acontecer, certo? Sim. E o que está acontecendo com as pessoas? Esse despertar da consciência que a gente tanto escuta. Quem está escutando a gente, o que precisa fazer? Como é que sente isso? Como é que eu vou para essa quinta dimensão? O que é esse movimento todo? Despertar da consciência, a gente precisa entender primeiro o que é consciência. Porque as pessoas, nós aprendemos que consciência é mente. Sempre assim, quando fala em consciência, é o que está na minha cabeça. A minha cabeça, é o meu cérebro, a minha mente, é o que está na minha cabeça. E não é isso. Consciência é algo que nós conhecemos como alma. Isso é uma consciência. Então, a consciência, ela não limita-se apenas ao que nós aprendemos, né? Porque nós fomos doutrinados a aprender que a consciência era somente aqui. Na verdade, só existe consciência. Deus, o divino criador, é uma grande consciência que tem os seus fractais, ou seja, tem seus filhos, que são feitos à sua imagem em energia, né? Com a mesma potência de frequência. Nós temos a mesma potência de Deus, só que nós precisamos aproveitá-la. E é por isso que nós encarnamos, desencarnamos, estamos em evolução para poder aproveitar isso. Então, o entendimento que precisa ter, o que eu falo sempre para os meus alunos, ninguém tem alma. Você não tem alma, eu não tenho alma, ninguém tem alma, ninguém que está nos assistindo, ninguém tem alma. Nós não somos um corpo que tem uma alma lá dentro, que quando você morre, aquela alma vai embora. Né? Isso não existe.
Nós somos uma alma, nós somos uma consciência que estamos em um corpo físico, biológico, para que nós possamos ter experiências, dessa forma aprendermos e evoluirmos. Nós precisamos encarnar para evoluir, né? As consciências ou almas encarnadas, elas evoluem servindo almas encarnadas. E as consciências não encarnadas, que estão ainda no plano espiritual, elas evoluem auxiliando e servindo as encarnadas. Por isso que nós temos tanto auxílio, né, da espiritualidade, porque é uma forma deles evoluírem enquanto não encarnados. Uhum. E é assim que vai o jogo. Despertar da consciência é as pessoas entenderem quem elas são. É o famoso olhar para dentro. É o autoconhecimento, mas não o autoconhecimento como também fomos ensinados, que era aquele autoconhecimento limitado. É um autoconhecimento de realmente nós entendermos quem nós somos, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, do que fazemos parte e como podemos tirar o maior proveito para evoluirmos. Porque nós não encarnamos para pagar conta, para constituir família, para ter uma profissão, né, para gastar, para viajar. Isso nós fazemos, mas nós encarnamos para podermos evoluir. E a evolução se dá através do autoconhecimento e do servir ao outro. Só conseguimos evoluir dessa forma. E esse fluxo de energia que nós estamos recebendo, ele está ajudando muitas consciências, muitas almas a despertarem. E o que é despertar? É a buscarem o autoconhecimento, quem elas são, buscar informações, né, do que aconteceu, qual é a nossa verdadeira história, porque tudo foi manipulado, infelizmente, mas essa é a situação, não adianta ficar olhando para trás, nós temos que olhar para frente, né? Então, esse é o despertar, que na verdade é uma jornada, não é? O despertar da consciência, ele não é algo que, despertei, ótimo, não. Despertar é o começo da jornada. A jornada, ela é contínua e ela tem várias fases. O despertar, ele tem começo e não tem fim, né? Não. Porque a partir do momento que você começa, é uma busca constante. O começo, ele é mais complicado, né? Porque você tem muitas peças de quebra-cabeça. Depois do despertar, você passa pela expansão da consciência. Aí você passa para a prática e você coloca tudo isso na sua evolução para que você evolua. Eu quero saber que você conte pra gente como é que é essa prática, só que agora a gente tem 5 minutos de intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Beija-flor que voa, um mimoso beija-flor. ZYD 994, ZYK 777. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7. E AM 660. Vibe Mundial FM. A Vibe Mundial informa que o programa A Voz do Brasil será transmitido logo mais às 20h30. Continue aqui, ouvindo a mais completa programação esotérica, espiritualista e de autoajuda do Rádio Brasileiro. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia.
Uma equipe internacional de pesquisadores está investigando os impactos duradouros da pandemia na vida de crianças e jovens entre 10 e 24 anos em localidades do Reino Unido, África do Sul e Brasil. Por aqui, a escolha foi pelos bairros de Paraisópolis e Heliópolis, em São Paulo. O trabalho está dividido em 4 etapas e os pesquisadores vão avaliar como a combinação entre as respostas econômica e política à crise sanitária e capacidade de adaptação de jovens da periferia modularam as questões do cotidiano. A escolha pelos jovens foi feita por serem os menos afetados pelos danos à saúde decorrentes da Covid. Porém, os impactos da pandemia em suas vidas serão duradouros. Além de ampliar o entendimento sobre como crianças e jovens foram afetados, a pesquisa também vai investigar a capacidade adaptativa desse grupo social no contexto urbano. Em São Paulo, a pesquisa é encabeçada pela USP. Uma nova pesquisa realizada por especialistas em atividade física e saúde mental traz mais um motivo para praticar atividade física, mesmo que moderada. O estudo revelou que uma dose de exercícios de intensidade moderada, equivalente a apenas 20 minutos por dia, 5 dias por semana, está associada a um menor risco de sintomas depressivos e probabilidade de depressão grave. Esse tipo de atividade pode ser, por exemplo, caminhada rápida. Pesquisas recentes mostraram que a atividade física moderada a vigorosa está associada a benefícios para a depressão. Porém, a nova pesquisa busca um consenso sobre o nível de prática necessária para a saúde mental. Para o trabalho em questão, foram utilizados 10 anos de dados do estudo longitudinal irlandês sobre o envelhecimento, que incluía informações sobre depressão e as variáveis relacionadas à saúde, como doenças, fatores de estilo de vida e status socioeconômico. JBN, há 28 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Você que busca o autoconhecimento, quer resolver os problemas e busca um método diferente, faça psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental com André Guimarães, online ou presencial na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. Telefone WhatsApp São Paulo 11 99830-3879, 99830-3879. Vibe Mundial FM. Vem a musiquinha de novo. Vamos lá. Pode começar? Maravilhoso. Então, estamos de volta aqui, gente. Carol Graber, numeróloga, entrevistando o Júnior Legrazi nesse dia tão especial. E a gente estava falando das coisas práticas dessas pessoas que estão despertando. E você fala uma coisa, Júnior, bastante, que é as sensações físicas no nosso corpo, Sim. do acordar às 3 da manhã, do zumbido no ouvido. Conta um pouquinho sobre isso. O que é esse movimento? Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho para a energia para poder entender isso. Então vamos. Então, nós somos energia, né? E tudo é energia. Tudo é energia. Principalmente, né, o nosso DNA, ele é pura energia. Então, quando nós temos esses flashes solares, que são, né, vistos aí pela ressonância Schumann, e muito além do que a ressonância Schumann, o nosso DNA, ele carrega todas as nossas vidas. Tudo que nós temos está no nosso DNA. E o nosso DNA, ele funciona como uma antena. Imagine um DNA como uma antena. Quando nós temos essas entradas de energia, o nosso DNA, ele abre as antenas, ele cria uma abertura, essa energia é absorvida e ele fecha, ele aprende a absorver energia e ele fecha. Então, ele está praticando, né, exercitando para que ele consiga, no dia que nós realmente formos 100% para a quinta dimensão, nós conseguirmos viver na quinta dimensão. Porque quinta dimensão, mais ou menos, estima-se que em torno de 50 Hz. Nós estamos acostumados com 7,83. Então, é a mesma coisa você pegar, se for feito de uma única vez,
É como pegar um aparelho 110, tirar da tomada 110 e colocar no 220. Queima. Não funciona. Então, o universo é tão inteligente que ele vem preparando a gente. Então, ele, com essas entradas de energia, o nosso DNA se abre, absorve essa energia, fecha e aprende a reter. É assim que acontece. Como isso é novo para o nosso corpo, nós começamos a ter os efeitos físicos dessa energia que está sendo absorvida pelo nosso DNA. Então nós começamos a acordar às 3h30 da manhã, 3h30 da manhã, zumbido no ouvido, dor de cabeça, boca ressecada, pessoas também passam a ter dor no pescoço, dores nos ombros, dores nas articulações, né? Uma sonolência muito grande, principalmente na parte da tarde. Esses são alguns sintomas. Lógico que é o que eu sempre falo, as pessoas precisam buscar um médico, fazer os seus exames, né? Não pode negligenciar, porque pode ser um problema de saúde. Mas, normalmente, fazem todos os exames, fazem um check-up e não é constatado nada. Falam, não, você não tem nada, está tudo normal. Porque vai e volta, vai e volta. Então, é o nosso DNA. Então, esses são os primeiros sintomas, né, físicos do desperto. Mas ele também acaba tendo interesse pelo autoconhecimento. Você vê que as terapias holísticas aumentaram muito. Estão crescendo demais. Né? Os estudos aumentaram. As pessoas acabam... todo desperto ele tem algo que o faz despertar. Ou é um livro, ou é uma live, ou é algo que ele leu, ou é alguma coisa que ele escutou, que dá um clique, ele sabe, é lá dentro. Fala assim, tem alguma coisa que eu preciso ver, ele tem um chamado. E ele vai atrás, né? Porque tem pessoas, às vezes, que têm uma sensação, mas não tomam atitude de ir atrás. A nossa intuição, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não sou médium, né? Mas eu não tenho contato com a espiritualidade, eu não canalizo, eu não vejo nada, eu não escuto nada. Na verdade, todos nós temos uma mediunidade, né? Que é a nossa intuição. A intuição é como os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, os nossos mentores, o nosso eu superior se comunica conosco. Eles não vêm aqui falar, eles não vêm na nossa frente, né? Eu não vejo nada também, mas eles vêm através da intuição. Então todas as pessoas têm intuição. O problema é que elas não escutam a sua intuição. E para escutar a intuição, ela precisa parar. Ela precisa dar um tempo de silêncio para ela. Ela precisa orar, ela precisa rezar, ela precisa aprender a meditar, ela precisa ficar em silêncio, porque ela vive numa turbulência tão grande em que os mentores, os guias espirituais, os anjos da guarda, toda egrégula que está ali para ajudar ela, ficam gritando e é como se ela tivesse um fone de ouvido, porque ela não para. Ô, Júnior, eu tô rindo porque eu falo isso tanto. Eu falo, gente, enquanto a gente tá vivendo a nossa vida acelerada, sem parar, a gente não acessa, porque Nada. eu falo que é que nem onda de rádio. Pra gente escutar a nossa intuição, receber isso e acessar nossos guias, mentores, anjos, a gente precisa parar. Tem que parar. Mas parece que tem uma força, às vezes, que não, né? As pessoas não conseguem. Existe uma força, sabe o que ela chama? Força de vontade. Força de vontade. Então, Essa gente... é a força. Porque não é parar o dia inteiro. É Pode parar ser 10 curto. minutos. Pode ser muito curto. 10 minutos. 10 falo minutos, isso. olha, para de ficar mexendo no celular e para 10 minutos. Fica em silêncio 10 minutos. Respira. Respira, ora, É. reza. Tenha o seu momento. São 10 minutos. 10 minutos. É muito pouco. E quando é tão grande esses 10 minutos, se nós compararmos com o que ele pode trazer. E aí você começa a escutar a sua intuição. Eu sou uma pessoa que eu estou no Waze, ele fala vira para a direita, se minha intuição é esquerda, eu entro na esquerda. A minha ex-mulher ficava louca. Falava, você é o único cara que põe o Waze e não segue o Waze. Eu falei, eu sigo o Waze. Mas se a minha intuição fala que não é para virar direita, para virar esquerda, eu viro esquerda. Não tem problema nenhum. Não sei porquê, não questiono, mas eu vou pela esquerda. Tem muita gente que bloqueia essa intuição também por causa de um racional muito forte, né? E não se permite, às vezes, entrar nisso. Mas o racional, nós temos que pensar que o que tem que comandar é o coração. Já foi comprovado cientificamente que o nosso coração tem mais de 10 mil neurônios. Nós temos interligados com o nosso cérebro. Então, o coração é que precisa
controlar o cérebro, porque quando o coração controla o cérebro, nós conseguimos ter a conectividade com o eu superior. Quando o cérebro controla o coração, nós não temos essa conexão. E quando eu falo coração, não é o emocional, porque aí o cara sai fazendo tudo pelo emocional, e não é o emocional, porque pelo emocional a gente faz um monte de besteira. Quando eu falo coração, é através dos sentimentos divinos: amor, compaixão, perdão e respeito. Esses são os 4 sentimentos divinos. São esses sentimentos que Jesus veio nos ensinar. Se nós conseguirmos colocar eles em prática no dia a dia, em cada ato, desde o dia da hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, que tudo que nós fizermos, nós pensarmos, tem que estar alinhado com amor, compaixão, perdão e respeito, nós conseguimos elevar muito a nossa vibração. Isso faz com que nós possamos acessar a nossa intuição e viver uma outra realidade, porque realmente constrói uma outra realidade, que também já é comprovado na física quântica, que nós construímos uma outra realidade ao nosso redor. Isso é muito especial. E quando a gente já consegue acessar isso, é o nosso passaporte aí para a quinta dimensão também, né? Porque não necessariamente você precisa de tanto, né? Não importa a sua religião, não importa. Você estava falando ali para mim, né? Se a pessoa, ela vibra, ela não tem tanto conhecimento, mas se ela está vibrando no amor, se ela tem atitudes amorosas, se ela pensa, né, ajuda o próximo, é uma pessoa que ela tá nessa frequência naturalmente. O conhecimento, ele só é uma ferramenta. Você ter a ferramenta para que você faça isso conscientemente. Eu conheço pessoas que têm conhecimento até mais do que eu, e a frequência é super baixa. Super baixa. E conheço pessoas que são completamente ignorantes como conhecimento, não é? Mas elas vivem nos 4 sentimentos divinos. Então elas têm uma frequência alta, elas são pessoas boas, são pessoas que ajudam, que compartilham, que são amorosas, que são respeitosas, e elas têm uma vibração natural elevada. O conhecimento, ele não é um passaporte para você evoluir. Ele é uma ferramenta para que você possa conscientemente trabalhar para evoluir. A gente pode falar um pouquinho do controle que existe para que, né, qual que é, quando a gente fala de luz e sombra, quando a gente fala dos apocalípticos, né, da nossa... Podemos falar um pouquinho dessa escravidão, talvez, que a gente vive, dessa manipulação e desse, né, o que é tão difícil e essa polaridade, talvez, que está nesse lugar. A gente tem que tomar cuidado com um termo chamado trevas, né? Trevas também foi algo que foi uma palavra corrompida no sistema, porque a polaridade é luz e trevas. Todos nós temos luz e trevas. E trevas não significa coisa ruim, o inferno, como nós fomos doutrinados. Trevas significa escuridão, ou seja, o lado oposto da luz. Né? Você pode ser direito e esquerdo, branco e preto, alto e baixo, são opostos. E essas polaridades são as polaridades que regem o universo para que nós possamos fazer uma integração. O grande objetivo das pessoas é a integração das polaridades, que é luz e trevas. Luz é a energia feminina. As trevas, não no que nós aprendemos, mas como oposto da luz, é a energia masculina. Então todos nós temos que aprender a integrar essas duas energias. Não uma sobrepor a outra, uma ser mais forte que a outra. E sim nós aprendermos a ter as duas dentro de nós. Isso é trevas de verdade. Agora, foi mudada as palavras trevas para que as pessoas, né, achem, quando você fala trevas, elas já pensam em algo ruim, algo que não é bom. Então não é isso. Mas nós temos sim um controle sobre a humanidade, porque o ser humano, né, existem alguns fatores. Existe um fator de seres, né, que querem o controle da Terra, né, que acham que têm direito ao controle da Terra por estarem aqui há muito mais tempo. Né? Aí isso é outro programa. É um outro programa, né, que eu explico muito bem no meu curso. Sim. E nós temos também, mas nós não podemos esquecer que eles trabalham não diretamente na Terra. Eles têm que ter humanos fazendo isso.
Tá. Então você tem os humanos que venderam literalmente as suas almas por ganância, por poder, por riqueza, por controle, e fazem todo o trabalho desse controle para eles. Então, assim como nós temos a luz, vamos dizer assim, né? O plano espiritual que vem e nos auxilia nas casas espíritas, nas casas de luz, nas casas que trabalham com a espiritualidade, eles não podem vir aqui e fazer o que eles querem. Eles trabalham através dos médiuns que estão lá, dispostos a servir e ajudar as pessoas. Existe o outro lado, funciona da mesma coisa. Eles também influenciam essas pessoas, né, que estão lá com uma vontade e se dedicam a isso, porém, o objetivo delas não é servir a humanidade. O objetivo delas é controlar a humanidade, manter a humanidade ali, né, dentro do esquema, do sistema piramidal que eles construíram, né, que é um sistema que eu também explico, né. Eu também tenho um outro evento que é Desmascarando o Sistema, que eu mostro como é essa pirâmide, né, que é controlada pelos Illuminati, pelas 13 famílias, e tudo é ligado a eles. Então existe esse controle exatamente para manter a humanidade, né, sobre esse controle. E você tem o controle quando você limita o conhecimento. Então, toda a nossa história, ela foi deturpada. Desde os antepassados, nós podemos ir para os sumérios, para os egípcios, né, como nós somos criados, a própria Bíblia, né, que é uma coisa que eu toco no documentário, ela foi completamente alterada, então todos os textos sagrados ao longo do tempo foram sofrendo alterações e hoje são completamente diferentes do que originalmente eram, né? A primeira Bíblia, né? O Gênesis foi escrito há 1440 anos antes de Cristo, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Então foi lá atrás e tudo veio sendo manipulado, religiões foram sendo criadas, doutrinas foram sendo feitas, dogmas foram sendo colocados, e isso manipula as pessoas para que elas hoje não saibam quem são e sejam apenas, né, um CPF, pagando, consumindo, ficando doente e alimentando todo esse sistema que enriquece, dá um poder para poucos ao custo de bilhões de pessoas. O medo é uma ferramenta muito grande, né, O medo é um sentimento que qualquer civilização, qualquer planeta, qualquer sistema, qualquer pessoa, nessa vibração do medo, ela tende a sucumbir. O medo é a maior ferramenta de controle, tanto é que nós vemos, né, tudo é feito através do medo. Tudo, todo o controle da humanidade é através do medo. Ou seja, para quem está ouvindo a gente, está vibrando no medo, o que a gente fala? Vai buscar conhecimento? Muito. Vai buscar conhecimento, vai buscar espiritualidade. Para de assistir televisão, para de seguir as notícias, porque não importam. Nós estamos vivendo um momento agora muito importante. Nós estamos hoje na multidimensionalidade. Nós temos hoje a terceira dimensão e a quinta dimensão ao mesmo tempo no mesmo planeta. Até que haja separação por completo. Mas já existem pessoas que só vibram na terceira dimensão. Existem pessoas que estão no estado de espírito já da quinta dimensão. Esse é um estágio de aceleração agora. Daqui a pouco nós vamos ver como se for... Imagina um vidro, né? Existem pessoas que comparam com 2 trilhos de trem, né? 2 timelines. Então você tem um trem que está num trilho, né, da terceira dimensão, e você tem paralelamente ele na quinta dimensão. Eles estão juntos andando no mesmo planeta, porém em vibrações diferentes. O que nós vemos agora é que vai haver uma separação. E essa separação do joio e do trigo, ela já começou. E agora ela vai se acelerar mais energeticamente. Vai ser como se as pessoas fossem divididas com um vidro. Em um vidro, você vai conseguir enxergar o outro mundo. Você vai ver as pessoas na terceira dimensão, por exemplo. Só que você vai enxergar pelo vidro. Aquilo não vai mais te afetar. Vai ser um sentimento bem diferente. Assim como as pessoas da terceira dimensão conseguem enxergar as da quinta dimensão,
Mas as da quinta dimensão não conseguem mais influenciar elas, porque nós não influenciamos ninguém, nós não despertamos ninguém. Isso é algo individual das pessoas. Elas têm que buscar o seu despertar. O que nós fazemos é estendemos a mão e ajudamos no processo. Mas ninguém vai lá acordar. Não dá para despertar ninguém. Isso tem que ser interno. E nós vamos ver essa separação se acelerando muito de agora até o final de 2024. A gente vê muito isso, né? Pessoas que querem chamar o outro, sejam familiares, amigos, e não adianta, né, Não. Júnior? É uma coisa que se a pessoa não está preparada, se ela não quer, você pode falar o que você quiser para ela e não vai ter efeito. Não. Não entra. Não entra. Não entra. Porque tem pessoas que não estão prontas. Né? Tem pessoas que não estão prontas para a quinta dimensão ainda, né? O planeta Terra, ele é uma escola. Nós sempre aprendemos isso, né? Aqui é uma escola, é uma escola. E como uma escola, nós temos a primeira série, a segunda, e nós temos a quinta série, o terceiro colegial. Cada alma, ela está em um estágio de evolução. Nós temos que respeitar o estágio de evolução. Então, tem almas que elas não estão prontas, elas precisam ainda viver mais tempos na terceira dimensão para poderem evoluir. Não dá para pular da quinta série para o terceiro colegial. O processo não dá. Na escola não dá e na jornada da alma também. Também não dá. não. Mas nós temos que entender. E não é que quem está, por exemplo, no terceiro colegial, ele é superior a quem está na quinta série. Ninguém é superior a ninguém. Sim. Porque você já esteve na quinta série. E ele está na quinta série, mas ele também vai evoluir. Então, todos nós somos alunos, todos nós estamos na nossa jornada, cada um na sua série condizente. Um não é melhor que o outro, apenas estamos em séries diferentes. Por isso que nós não temos como despertar as pessoas. E essa separação, né, esse joio do trigo que você fala, as pessoas, por exemplo, né, uma pessoa que... Isso já está acontecendo. Já. Então, quem desencarnou, já está... Já. Se a pessoa, ela não ascendeu, ela não conseguiu vibrar nessa quinta dimensão, para onde ela vai? Ela vai para um outro planeta. Não vai mais para cá. Ela não Aqui pode mais voltar para cá. Não. Porque como o planeta vai ter mais energia, essa alma, essa consciência, ela não consegue viver. Ela é 110, não dá para ela ligar uma tomada 220. Ela vai continuar sua jornada num outro planeta. Nós não viemos da Terra. Nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. As almas, elas encarnam, né? As consciências encarnam em planetas diferentes, de acordo com a necessidade de aprendizado. Se o seu aprendizado como alma é no planeta Vênus, você como alma vai encarnar no planeta Vênus. É lá que você vai precisar aprender, é lá que está a lição para você aprender. É isso que nós temos que entender, né? Existem milhões e bilhões de civilizações. A única coisa, e todos nós somos almas, nós somos todos consciências. O que depende o que muda nós de um extraterrestre, ou seja, de um ser que não é da Terra, é simplesmente pelo fato dele ser uma alma encarnada em um outro planeta. Só isso. A parte de fora, o corpo, tem que ser condizente ao planeta. Se ele nasce em Vênus, ele tem que ser venusiano. Se ele nasce na Terra, ele tem que ser o terráqueo. Se ele nasce em Marte, ele tem que ter o seu marciano. Não dá para ele encarnar. Ele tem que encarnar na raça guardiã do planeta, que é o que nós chamamos. Mas, se tudo desencarnar, é tudo igual. Só muda o corpo. É dessa forma que nós temos que entender. Então, vai para outro planeta. Nós já vamos do outro planeta. Nós já viemos de outro planeta. Então eles continuam a jornada no planeta 110. Condizente Terceira dimensão. Com a vibração deles para que eles continuem na escola. Porque não adianta querer que da quinta série eles passam para a faculdade. Eles não estão prontos para a faculdade, eles têm que continuar a escola. Só que o planeta Terra não será mais uma escola, ele está sendo promovido para uma faculdade. Então, como o planeta Terra não vai mais ser escola, ele obrigatoriamente tem que acabar o aprendizado dele, ou dar continuidade, num outro planeta escola, até ele chegar no momento adequado que ele possa ir para um planeta faculdade, que é um planeta de regeneração. E as pessoas que estão encarnadas, elas não vão suportar mais essa energia. Por isso que vai haver a separação do joio do trigo, E que essa nós separação? não sabemos como vai ser, Não porque eu sei sabe. que é a grande pergunta que todo mundo quer. É como e quando? É a pergunta do bilhão, mas não tem nem quando e nem como. Então o que nós temos que fazer é o dia a dia, é todo dia.
Porque o que importa é o hoje. O ontem já foi. O futuro não existe. Nós só temos o presente. Por isso que o nome presente é um presente. Essa é a palavra, não é um presente. Você estar presente, você tem que estar presente. O que importa é a sua vida hoje. O passado é o seu aprendizado. Ele faz parte, não é para esquecer o passado. Graças ao seu passado, você é quem você é hoje. O seu futuro não existe, porque vai depender do seu presente. Se fizer o que você fizer, o que você plantar hoje, você vai colher no seu futuro. Então, você tem que viver o presente. O importante é viver bem hoje. As pessoas vivem ansiosas porque elas querem, às vezes, ir para a quinta dimensão, querem ir para lá. Quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? E esquecem que elas têm que viver bem hoje, porque nós não sabemos quando vai ser. E muitas vezes que me perguntam, quando? Eu falo amanhã. Não, mas amanhã não dá, Júnior. Você não está pronto? Não estou pronto. Então, não me pergunta quando. Porque pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui a 1 ano? Pode. Pode ser daqui a 10 anos? Pode. O que importa é que eu esteja pronto. E para eu estar pronto, eu tenho que estar pronto hoje. Então, nós temos que cada dia pensar em sermos melhores. Um pouquinho melhor a cada dia, um pouquinho melhor. Vamos melhorando, não é? Porque ninguém vai virar santo, né? Não precisa virar um santo. Todo mundo tem os seus ups and downs, né? Sim. Seus altos e baixos, mas a maioria do tempo tem que estar no alto. É o estado de presença, né? A gente está aqui Sempre. e está É aproveitar, as pessoas estão aqui pensando lá. Elas não curtem o momento. Elas têm sempre a felicidade delas está em algum lugar, a cabeça está em outro lugar. Elas estão aqui pensando no amanhã, no ontem, elas não vivem o presente. E acaba perdendo tudo. Júnior, o nosso tempo está acabando e eu já estou sofrendo aqui. Mas se deixar vai, viu? Eu queria que você, a gente tem mais um minutinho, eu queria que você contasse um pouquinho, fala do seu curso, passa as informações, fala do documentário. Não, o documentário é um documentário muito legal, né? Que eu falo sobre as revelações da nova era. Então eu abordo ali realmente as civilizações antigas, que nós já temos muito conhecimento, estão espalhadas em vários museus pelo mundo. E eles nos deixaram exatamente o que nós precisamos fazer, qual que é a nossa verdadeira história, só que ninguém estuda. Vai no museu, tira a foto e acha, ai que legal, é de Sumérios, ai que legal, né? A Tábua de Esmeralda, é o Pergaminhos do Mar Morto, e não acabam não estudando. Isso foi nos deixado, e foi deixado em pedra, em tábuas, em materiais, né? Tábuas cuneiformes, exatamente para perdurar, para passar pelo tempo, porque se fosse em papel já tinha ido embora, né? Então eu falo sobre isso, eu conto toda a história da Bíblia, né? E principalmente a história de Jesus, dos 12 aos 32 anos de idade, que é quando Jesus some da Bíblia, né? O Jesus está na Bíblia até os 12, some da Bíblia e volta aos 32, né? Na Bíblia fala 30, mas na verdade ele tinha 32. Aonde ele foi? O que ele fez? Por que não está lá? E eu conto exatamente o que ele fez e por que ele não está lá e quem ele era. Então, é algo que eu achei que eu precisava fazer como documentário, nem como live. E tá no YouTube, porque acabou o nosso tempo. Então isso está no YouTube. Revelações da Nova Era. Júnior Legrazi, lá no seu canal tem. E você tem um curso maravilhoso que você transmite tudo isso. Vai em turmas, né? Apesar de ser online, mas tem muita gente. A gente está com mais de 8.000 alunos em 20 países. E a próxima turma, a gente abre as inscrições no dia 21 de agosto. Tá chegando. Maravilhoso. Tá. Então, gente, se inscrevam, pelo amor de Deus. Vão atrás de conhecimento, né? Que é talvez a maior ferramenta aí que a gente tem. Conhecereis a verdade vos libertará. Maravilhoso. Júnior, gratidão imensa. Eu que agradeço. Prazer enorme. Estar aqui, vem sempre que você quiser. Sigam, gente. Sigam Júnior Legrazi. Eu sou Carol Graber, carolgraber.numerologia. E primeiro de muitos, então. Combinado? Primeiro de muitos. É um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gratidão.